Salve, salve, ouvintes do Poema Podcast! Como vocês estão? No mês de julho, voltamos à rotina de ler um único poeta, depois de uma maratona de saraus e antologias. Estávamos com saudade desse mergulho mais denso num poeta só. E dessa vez embarcamos na poesia do escritor mineiro Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso nasceu na Pequena Curvelo, em 1912, escreveu romances, peças e poemas. Seu livro mais conhecido e aclamado é A Crônica da Casa Assassinada, uma história dramática, tétrica em alguns momentos, sobre a decadente família Menezes e seus conflitos. Em Crônica já temos lampejos do talento de poeta de Cardoso, porque são muitas vozes que narram os episódios na casa dos Menezes ao longo do tempo, e eles são apresentados em forma de diários e cartas pessoais. A prosa ficcional do escritor é marcada também por muitos recursos e técnicas de poesia. Então, para quem ainda não leu, já fica essa dica. E hoje vamos ler o poema Receita de Homem, publicado originalmente em periódico e compilado mais tarde na edição Poesia Completa da EDUSP, organizada por Ézio Macedo Ribeiro em 2011. É um poema muito interessante que permite várias camadas de leitura. Ele se constrói em forte diálogo com textos canônicos da literatura brasileira, como Iracema e Receita de Mulher, do Vinícius de Moraes, ambos celebrando uma beleza feminina idealizada. Essa paródia, né, é muito rica e interessante na obra do Lúcio, um escritor que trabalha com temas do homoerotismo e que era ele próprio gay. Então foi muito interessante essa conversa, a gente adorou explorar o poema e esperamos que vocês gostem também. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Oi, Ju. Olá, Olá. boa tarde. Boa tarde, Franklin, tudo certo? Oi, Ju. Tudo tranquilo por aqui. Menos frio, então tá ótimo. Oi, colegas. Maravilha. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde pessoal do Poema. Oi, Raquel. Olá, salve a todo mundo que tá aí ouvindo. E para vocês, aquele abraço. Oi, Facó, tudo certo? Oi, Júlia. Olá, ouvintes. Tudo tranquilo por aqui. Oi, Júlia. Tudo bem? Tudo certo. Animada para ler esse belo poema Receita de Homem. Acho que a conversa vai render muito. Pode ler pra gente, Franklin, por favor? Claro. Vamos lá. Receita de homem. Depois deve ser alto, sem lembrar o frio estilo da palmeira. Moreno sem excesso, para que se encontrem tons de sol de agosto em seus cabelos. E nem louro demais para que, de repente, no olhar cintile algo da cigana pátria adormecida, e que tenha mãos grandes para demorados carinhos e adeuses que se retardem ao peso do próprio gesto. Pés grandes também, por que não? Para que os regressos sejam breves e haja resistência para as conjuntas caminhadas. Os olhos falem sempre, falem de amor, de ciúme, de morte ou traição, mas que falem, porque o homem sem a música dos olhos é como sepultura exposta ao sol do meio-dia, e que o riso relembre um pouco da infância, para que se tenha, no fervor do beijo, uma memória de pitanga e amora esmagadas. Ah, o corpo! Sucedam alvoradas ao longo do tórax gentil e escureça a penugem até o sexo velado, mas não definitivamente. E seu passo lembre a dança, mas com firmeza, e o seu rastro fale de perfume, sem perfume, e escorram pausados rios em seus flancos hieráticos. E que ele cante, sem cantar por toda a sua humana contextura, para que também em torno dele as coisas cantem, quando, como o primeiro homem, nu, ele se erguer de fronte ao mar. Obrigada. Muito lindo esse poema. É algo que a gente comentou, né? Essa receita de homem começar com depois, né? Depois deve ser alto,
como se o diálogo já tivesse começado, ou talvez como se o poeta estivesse começando o poema na parte mais importante, né? Enfim, é como que vocês percebem essa forma bem peculiar mesmo de começar o poema? Então, eu percebo quase como um modo de preparo, assim, né? Porque essa parte, né, se você for pensar numa receita, depois misture e faça isso, né? Se for partir dessa ideia de receita mesmo. Mas é algo que tá meio no processo, né? Assim, como se estivesse sendo formulado ali. Eu penso também nesse sentido de um processo, porque, claro, né, assim, tem um diálogo com o poema do Vinícius de Moraes, Receita de Mulher, né? E que é um poema muito complicado, né, em vários aspectos, tem um receituário muito prescritivo, né, de como que uma mulher tem que ser, e aquela frase infeliz, né, que a beleza é fundamental. Esse depois me sugere que nada dessa qualificação física é exatamente fundamental. Me parece depois do encontro, depois do encanto, depois de estar apaixonado, isso tudo, né? Porque ele não é muito descritivo em relação à física, à forma física. Para mim, esse poema é muito descritivo do encanto, né? De você estar com Sim. alguém. E parece que tem um homoerotismo também. Não sei se essa é uma boa entrada para pensar essa poesia, mas eu acho que é um lugar possível também, né? Que é um autor homem escrevendo, e não falar que o lírico é homem ou mulher, mas que tem essa colocação de outro corpo, essa paixão toda que está envolvida, né? Também uma idealização do corpo masculino e não do feminino, como de costume, né? Uma ruptura aí. Que legal. O que a Júlia falou é bem legal, assim, me deixou pensando. Fica parecendo que é um estado de passagem mesmo, né? Que o que mais me chama a atenção é o entre as coisas, sabe? É um estado de sensibilidade que está passando, né? Que está ali, mas que está passando. Ou seja, é nesse lugar que a sensibilidade é capturada, né? Ou seja, nesse lugar que vem o depois. Então, assim, esse estado de passagem da própria sensibilidade e que aparece muitas das vezes com imagens, né? Como a sinestesia, que está muito presente aí também, e das próprias imagens metafóricas, né? Como a Júlia bem disse, a ideia da descrição física é pouco importante, né? Nesse momento, nessa entrada poética, nessas descrições. E que parece que esse receituário está brincando um pouco com a gente também, né? Porque não é simplesmente uma receita que vai te dar um modo de preparo igual, ipsis literis, né? Igualmente ao que está sendo descrita, né? Então, assim, é um modo de fazer, mas é um modo de fazer que está lidando diretamente com essa passagem, com a passagem das coisas. Eu estou vendo por aí. Eu concordo com a Raquel, com a entrada dela no poema. Eu acho que tem algo de um deslocamento da lógica comum dos poemas, né? De ser o corpo masculino aqui esse objeto de culto. Porque geralmente o corpo masculino, assim, não importa se o autor é um homem ou mulher, né? Geralmente o corpo masculino é o sujeito, né? E aqui ele é o objeto dessa sacralização, assim, né? Flancos hieráticos, ele coloca aqui no final. Então eu acho interessante a maneira como ela entra no poema. E esse depois, no começo, eu também vejo muito como se fosse um pouco de uma estética do fragmento, né? De pegar a coisa pela metade mesmo. Me lembra o Wasteland, né? Que começa meio assim também, né? Ele começa, let us go then. Tipo, também é como se fosse uma decisão de algo que já tava, de uma conversa que já vinha andando, assim, eu acho. Eu vejo na mesma chave. De não tornar o poema essa coisa totalmente auto-encerrada, né? Ele faz parte de uma conversa que já vinha andando antes dele, assim. Eu percebo um pouco nesse sentido. É a Canção de Amor, de J. Alfred Prufrock. Desculpa, errei a É, Canção de Amor. Exato, obrigado pela correção. imagina. Eu acho que esse depois, assim, com essa função prepositiva, né, de inserir dentro de um diálogo, dentro de um texto que pressupõe-se, né, já vinha sendo enunciado, né, quer dizer, o depois pressupõe sempre os elementos que estão antes dele, né.
Então acho que é uma forma também de estilizar essa entrada do leitor, né? Quer dizer, inserir o leitor dentro do poema. Então acho que é um ponto bastante importante, assim, né? Também por esse elemento que a Raquel colocou, de depois ser uma palavra que aparece, né, nesse gênero de receituário, gênero de receitas, em que tem uma lista de elementos que precisa ser realizada, né, que precisa ser posta em prática. E eu acho que o poema é um poema muito bonito, né, no sentido de algumas imagens. Eu fiquei pensando, né, na ambivalência de alguns versos, assim, porque você tem essa descrição, né, do que seria esse homem, né, com esse modo de estar meio altivo, esse adjetivo hierático, né, flancos hieráticos, eu penso que remete a uma postura, a um modo de estar altivo, esguio, e então eu acho que tem todos esses elementos, né, que estão também lá, como a Júlia colocou no poema do Vinícius Moraes, mas aqui eu acho de uma forma nada prescritiva e nada, eu diria assim, coerente, né? Porque, por exemplo, nesses versos, a partir do 5º verso, e nem louro demais para que, de repente, no olhar cintile algo da cigana pátria adormecida. Quer dizer, não pode ser excessivo esse grau do louro. E as mãos grandes para demorados carinhos, o que eu acho que expressa essa robustez, essa coisa mais, digamos, robusta mesmo do homem. E agora o verso seguinte e a Deus se retardem ao peso do próprio gesto. Eu acho esse verso um dos versos mais misteriosos do poema, assim, porque os adeuses que vão se retardar ao peso do próprio gesto, né? Quer dizer, uma lentidão nesse contato físico. Mas, na verdade, o verso que eu acho bastante misterioso é o verso que está um pouco mais à frente, que ele continua, né? Pés grandes também, por que não? Para que os regressos sejam breves e haja resistência para as conjuntas caminhadas. Quer dizer, o poema sugere um modo de estar do homem, uma postura, e aqui há uma certa ideia, né, uma certa sugestão de que resistir a uma caminhada acompanhada, né? Eu acho esse verso bem misterioso, assim, para o poema que, de alguma forma, está remetendo a uma possibilidade de encontro, ou uma possibilidade de memória de encontro. Eu acho que esse poema tem os mistérios mesmo, assim, achei que você ia falar do que está um pouco depois, porque o homem sem a música dos olhos é como sepultura exposta ao sol do meio-dia. O que é sepultura exposta ao sol do meio-dia? O que tem nisso, né, de equivalente a uma pessoa sem brilho nos olhos, né, ou sem... É uma sinestesia muito complexa, Nossa, né, da incrível. música dos olhos. Eu acho que esse caso aí o exposto ao meio-dia no sentido assim de sem mistério, né? Sem sombra, né? O sol do meio-dia ele não faz sombra em canto nenhum porque ele tá super vertical, assim. Então, tipo, essa sepultura ao meio-dia eu entendo como assim, o homem sem o brilho nos olhos, sem a música nos olhos e tal, é uma pessoa sem interioridade, né? Sem mistério, sem algo que remeta a... Tem esse tema sobre o amor, né, assim, que a pessoa remete para um mundo dentro dela para o qual o amante é fascinado e direcionado, né? Então eu vejo muito nesse sentido, assim, a sepultura sem mistério é como se fosse uma morte sem interesse, assim, e a música nos olhos é uma condição para que a pessoa não seja vista assim. E o apaixonamento é o contrário disso, né? A pessoa que se ama é uma fonte perpétua de mistérios, é um mundo que você, a cada segundo, aponta para ele, se direciona para ele. Eu li exatamente Obrigada, nessa me ajudou chave. muito. Tá bom, também. Bonito, Lucas. Eu li exatamente nessa chave também, que a sepultura exposta ao brilho do zênite, né, do sol, no meio do céu, no meio
do céu ao olhar é aquilo que faz com que não haja sombra, que não haja mistério, que não haja nada que poderia, talvez, ocultar esse olhar, né, de ver essa sepultura totalmente exposta. Eu acho que é uma metáfora que indica muito ao não mistério mesmo. Uhum. Eu queria também falar de algo que eu achei assim, até pensando nessa ideia de receita, né? E receita é algo assim, é meio que uma prática, né? É algo quase concreto que vai ter um fim, assim, né? Tipo, às vezes até a receita do Vinícius eu teria que dar uma olhada para ver a forma como ele idealizou essa mulher. Mas o que eu achei interessante foi justamente também esse mistério e a abstração, né, assim, que a partir, né, de figuras de linguagem, né, do uso de figuras de linguagem e tudo mais, o Lúcio traz. Só que é isso, né, é um mistério, né, seria essa idealização da figura masculina sempre, na minha concepção, ele sempre parte para um olhar mais delicado, né, assim, para o que ele vê disso, e termina com a imagem do mar, né, o primeiro homem nu ele se erguer de frente ao mar, também colocar, né, essa figura nua e tal, então acho que isso não sei, né, muito distante do que seria uma receita, né, até meio irônico, uma espécie de deboche, assim, não tão evidente, mas também colocado ali, né, desse lugar de fala desse poeta, né, que tá, ou dessa poeta, que tá pensando essa figura masculina, assim, eu acho que a questão do corpo também, né, são várias imagens de corpo, assim, que eu percebi, tanto em relação à altura, à descrição, né, essa ideia de... É muita informação mesmo, né? Mas essa descrição que vai para o tórax, para o sexo, né? Que traz a dança, que traz o perfume. Então, eu acho isso tudo muito, muito sensitivo também, delicado, né? Tem muitos apontamentos assim, interessantes. O que a Raquel falou, e eu fiquei prestando atenção em relação ao poema, é do da repetição da conjunção, sabe? Que está aí muito presente ao longo do poema e que parece que está costurando. Não é um excesso, sabe? Não é um excesso de adições por si, pelo menos para mim não. Me parece que é uma costura para chegar exatamente nesse corpo, sabe? Quando ele diz lá essa contextura, né, humana, ou seja, desse processo de costurar realmente esse humano, sabe? Assim, eu achei isso muito bonito ao final, depois que dá o corpo, e lá embaixo fala dessa textura, dessa contextura, sabe? Eu achei isso muito bonito, inclusive quando toca nessa primazia humana, pelo menos quando chega numa ideia quase que bíblica, né, hierática, de quando há o primeiro homem, né? Então, assim, essa ideia de primeiriço, de tocar numa ideia de um primeiro, não estou falando, né? Exato, não falando só do ponto de vista bíblico ou religioso, mas falando exatamente dessa contextura humana que não está só nos olhos, não está só no sentido, sabe? Então tem todas essas costuras que para mim não são excessos. Sim, eu gosto disso. E acho também que tem uma coisa muito legal formalmente no poema, assim, que a Raquel falou disso, assim, ele meio que, vamos usar uma palavra, desconstrói a ideia de receita, né? Porque você está dizendo, assim, uma receita de homem. Então, é esse ponto de vista prescritivo de como deve ser um homem. Só que a certo ponto no poema ele fala, né? O corpo, sucedam alvoradas ao longo do tórax gentil. Então, o cara sai desse ponto de vista de alguém que está dizendo como deve ser um corpo e vira só um elogio desse corpo, assim, vira uma grande... uma elegia, né? E fica extremamente lindo, lírico, assim, né? Esse final. Então, tem uma desnaturação do eu lírico, assim, ao longo do poema, né? Ele se perde no que ele estava fazendo e passa a meio que fazer esse culto do corpo. É muito bonito. Sim. Desculpa. Não, pode falar, não sabia o que eu ia dizer mais não. Eu acho que seria uma ode, não, Facó? Uma elegia ode. triste, né? É verdade, é uma ode.
Sim. Não, o que eu ia dizer é que eu concordo, é algo que me atrai muito nesse poema, como que a gente pode passar por ele também, um pouco fazendo um trabalho de detetive e ficar depreendendo algumas referências, né, a mulheres idealizadas na arte e na literatura. Acho que começa pelo Receita de Mulher do Vinícius, mas esse Sem Lembrar o Frio Estilo da Palmeira me lembra o segundo capítulo da Iracema, né, que o José de Alencar diz que a Iracema tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira, né? Isso me remete muito aqui à palavra palmeira. E o que vocês estavam dizendo no fim, para mim também remete muito diretamente ao nascimento de Vênus, né? Essa imagem da nudez no mar, mas não é algo idealizado, né, sublime, é uma pessoa despida, né, e vulnerável, e aberta e complexa. Acho isso muito bonito também. Então, acho que tem todo um universo aqui de coisas líricas bonitas, mas amarradas de um jeito que torna mais complexo. Acho menos idealizado, por mais que, né, a gente tenha falando que é um pouco abstrato, né, e tal, e tem isso mesmo, mas me parece algo muito do encontro mesmo, né, e não de uma forma ideal, né, que esse amante tem que assumir. Isso é muito belo, muito bonito mesmo. Eu acho que tem um signo aqui que é o beijo, né, que aparece, quer dizer, tem toda essa descrição do que seria o receituário de um determinado homem ou de um tipo de homem, e aí ele entra nessa evocação da memória da infância, e dentro dessa evocação aparece o fervor do beijo, e depois vem essa frase exclamativa, o corpo. Eu acho isso que muito interessante, porque ao mesmo tempo que está havendo uma descrição de elementos do corpo masculino, ele só coloca a palavra corpo quando surge depois de um signo como beijo, né? Então acho que parece que ele amarra esse erotismo que vem no signo do beijo para trazer de novo o corpo de uma outra forma, né? Não como um conjunto de elementos de descrição, mas como uma forma exclamativa, né? Como o próprio verso está formalizado. Então, acho que ao mesmo tempo trazer o corpo de uma outra perspectiva para o poema, né? Eu fico imaginando as escolhas de palavras também, sabe? É muito engraçado a quebra de algumas coisas, né? Tem cintila, alvorada, e de repente você encontra outras que quebram completamente, assim, o uso, né, digamos assim, mais formal do poema. Então há quebras também muito significativas nesse poema, né? Se a gente for olhar, observar, escolher vocabular, né? Se detendo, obviamente, nessas partes, assim. E as temáticas, como a Júlia já falou, elas estão expandindo, né? Assim, a gente faz leituras para todos os lados, né? Mas assim, essas escolhas das palavras eu realmente acho muito, muito peculiar, assim, de começar com o louro, por exemplo, que é claro, né? Pode ter um duplo sentido, né? E que me chama a atenção, obviamente, de uma leitura mais clássica, os louros e tudo mais. E depois a gente tem aí quebras que são significativas, né? Como temática de traição, ciúme, que está ali presente no meio. E depois, o corpo, né? E depois nu, né? De frente ao mar. Então, assim, são coisas que estão em plena expansão nesse poema. Eu acho isso fantástico, assim. Eu acho esse último verso dessa imagem do homem nu de frente ao mar bem grave, assim, né? Com um tom meio de sublime, né? Quer dizer, de uma cena grave mesmo, assim, elevada. Que é algo muito característico, Sim, eu acho, não só da poesia do Lúcio, né, mas da literatura dele, assim, né, de um pathos grave mesmo em alguns personagens, alguns elementos. Sim, eu acho esse final órfico, assim, relativo ao Orfeu, porque tem essa extensão, ele fala, e que ele cante sem cantar. E o canto dele vai fazer todas as coisas em volta dele cantar. Então tem essa figura do homem que canta e dessa forma encanta a natureza de alguma forma e as coisas em torno dele, assim, tanto cantam quanto adormecem, né? Tem as duas coisas. E também essa figura de sair do mar, né? Tudo bem que é só a cabeça do Orfeu que sai da praia lá. Então, de certa forma, uma reimaginação também, quem sabe.
Mas eu identifico também um certo sopro órfico nesse final do poema. Maravilha, pessoal. Então vamos de verso favorito? Difícil escolher um só. Eu gosto. Eu vou escolher 2. Ai, ai. A Libriana. Pode. Não, mas são 2 que se complementam, ao meu ver. Ok, vai lá. Bom, achei o poema todo lindo. Agradecer, assim, o Franklin teve uma dedicação toda especial ao Lúcio Cardoso. Foi a minha primeira experiência de leitura do Lúcio, assim, então foi me revelando muitas coisas, assim, com a qual eu me identifico no campo da poesia, assim, vou ler mais. E gostei muito também dessa poesia, especificamente. E o verso, assim, né, são 2 versos que se complementam, mas que eu achei, assim, muito meloso e muito intenso. Apesar de clichê também, mas vamos lá. Os olhos falem, sempre falem, de amor, de ciúme, de morte ou de traição. Essa questão dos olhos falarem, né? Que é uma figura de linguagem e tudo mais, mas tipo, é algo que acontece também, né? Não é só uma figura de linguagem. E também de sensações, assim, que são sentimentos também, né? Eu achei bonito pra caramba. Tem um histórico, né, na nossa tradição, eu acho, dessa metáfora da música, né, que dos olhos seria um rosto inteiro, assim, sei lá, tipo, uma boca, né, e os meus olhos fiquem sorrindo e pelas ruas, tem outras, é uma metáfora rica. Ah, eu adoro essa música. Tem na música do Roberto Carinhoso. Carlos também. Eu vou ficar com escorram pausados rios em seus flancos hieráticos, porque eu acho esse verso bonito em função de flanco ser uma palavra assim que tem uma conotação de dobradura, de margem, de orla. Então acho que casa muito bem com essa imagem aquática do rio que se desdobra pelo flanco, fazendo uma alusão, uma referência velada, assim, me parece, a um corpo esguio, altivo. Então eu gostei desse verso, vou ficar com ele. Esse verso é simplesmente um dos versos mais bonitos de todos, né? Ever, assim, é tipo um verso muito, muito lindo mesmo. Engraçado, né, que a gente fala na mesma hora, eu ia destacar o anterior. E o seu rastro fale de também. perfume sem perfume. Eu acho que é um paradoxo muito interessante de ser decifrado, né? Acho que algo que é um pouco incômodo, né? Pode ser a pessoa que tá muito perfumada, ela passa e fica aquele cheirão, assim, né? De perfume super forte, tipo, ter algo que seja marcante, mas, né? E pensar nisso como um perfume, mas sem ter o perfume. O que seria um rastro falando de perfume, né? É uma daquelas coisas que me intrigam no modo do Lúcio de construir as figuras. Gostei muito de como que vocês decifraram algumas delas, a gente conversou, porque nunca é muito evidente, né? Essas sinestesias dele, né? Um rastro falando de perfume. E eu gosto muito de imaginar não sei, essa marca, né, imaterial, a pessoa passa, né, e o que fica desse rastro, né, o que fica com a gente depois do encontro com a pessoa amada, né, quando ela passa. Como que você pensou, Kleber? Você ia falar dele também? Ah, não, eu ia falar dele, mas eu tinha um outro também, como carta na manga, que eu sabia que alguém ia escolher o Mas meu pode também. falar. Eu fiquei curiosa. Não, vou falar de um dos que eu gostei. Dos pés, sabe? Uhum. Esse dos pés eu achei muito bacana porque me gerou uma imagem, assim, dos pés gigantes, né? Que é exatamente esse trecho do pés grandes também, por que não?
para que os regressos sejam breves e haja resistência para as conjuntas caminhadas. Imagina 2 pés gigantescos, né? Então, assim, para um retorno breve, ao mesmo tempo, um avacalhando a passagem do outro, né? Ou seja, dessa ideia também de caminhar coletivamente, né? Isso é muito bonito, do ponto de vista de entrelaçar corpos, né? Concordo. De entrelaçar não só corpos, mas, assim, de entrelaçar uma parte do corpo que faz uma ação. Isso é muito bonito para mim, sabe? E que essa ação ela pode ser interrompida por um dos dois, sabe? Assim. O meu verso favorito é esse aqui. Quer dizer, todos são muito bons, eu amei muito. Mas esse aqui. E que o riso relembre um pouco da infância. Porque me lembra muito um poema do Manuel Bandeira, que eu amo muito, que se chama O Impossível Carinho. E aí, que é assim, é bem pequenininho. Escuta, eu não quero contar-te o meu desejo. Quero apenas contar-te a minha ternura. Se em troca de tanta felicidade que me dás, eu te pudesse repor, eu soubesse repor, no coração despedaçado, as mais puras alegrias de tua infância. Recitei meio mal, meio lendo apenas, mas eu acho que esse tema do amor, restaurando as alegrias da infância, né? Me lembra também outro livro que eu adoro, que é o Morro dos Ventos Uivantes, que também os protagonistas também querem isso, eles só querem conseguir reviver ali na presença um do outro as alegrias da infância deles e não conseguem, dá tudo muito errado. Mas, enfim, esse verso me coloca nessa visão sobre o amor. Assim, eu acho que tem um pouco de restaurar um pouco de um universo perdido de alegrias na outra pessoa. E acho que tem uma longa tradição de coisas escritas assim que eu gosto. E eu gosto bastante. E é bacana ter essa zona da inocência, né, num poema tão sensual. Sim, Acho isso é legal. um contraste bem legal mesmo. Massa. Queridos ouvintes, ficamos por aqui por hoje. Para ter acesso sempre às novidades mais quentes do Poemo, fique de olho nas nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook somos Poemo Podcast. Um abraço grande e até a próxima!